Oh, aleluia! Glória a Jesus. Os amigos que estão em casa agora assistindo essa reunião, que Deus visite você com grande graça, com grande poder em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos gravando esse culto aqui hoje para você, diretamente da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba. E nessa reunião Deus vai curar pessoas enfermas, Deus vai libertar pessoas que estão oprimidas. Agora eu queria explicar uma coisa hoje muito séria para você. Que tudo que Deus faz, Ele faz pela fé. Tem pessoas que estão assistindo esse culto em casa agora, e que elas foram ensinadas a buscar o poder. E está certo, você tem que buscar o poder. Mas o que é o poder? A gente às vezes associa o poder de Deus com mágica. Você tem aquela coisa lá da televisão, né, do mágico, do homem poderoso. E as religiões têm muito disso também, não, porque tem um homem especial, que ele fala umas palavras mágicas, né? Desculpa aqui, né? Sim, sim, salabim. Ele fala e acontece alguma coisa. No Evangelho não é assim que acontece. Na verdade, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então toda pessoa, ao crer no Evangelho, ela acessa esse poder de Deus. E é isso que eu queria falar hoje com você. Na verdade, a mensagem que você vai receber ela é muito específica a respeito disso. Eu queria que os irmãos que estão aqui na igreja abrissem a Bíblia lá em Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 5. O nosso irmão Tiago, ele fala aqui sobre algumas condições para receber algumas bênçãos. É lá no finzinho da Bíblia, viu, pessoal? Tiago, capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. No versículo 13, ele diz assim, ó, Tiago 5, verso 13, ele fala: está alguém entre vós aflito? Ore. Olhem para o pastor. Se algum dia você estiver passando por uma luta, não é que você não pode pedir oração. Mas o ideal é que você, no momento da aflição, aquilo que está tirando a sua paz, o ideal é que você ore, amém? Que você vá ao Senhor e você busque a Ele de todo o coração. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Está alguém contente? Cante louvores. Irmão, aprenda a viver no meio dessa atmosfera de adoração, cantando louvores para Deus, amém? Acorda de manhã, faz aquela oração, agradecendo a Deus por aquele dia, pedindo a Deus que Deus coloque você no lugar certo, que Ele coloque a palavra certa na sua boca, que Ele livre você do mal, amém? E aí depois, levanta, irmão, e vai cantando louvores, vai para o trabalho louvando. Aqui tem muitos irmãos que vão para o trabalho de carro, né? Põe lá um hino de adoração. Enquanto você está trabalhando, vai louvando a Deus, aquilo vai enchendo você de força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? Agora a gente chega na nossa mensagem, que é o 14, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí o versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você vê que quando uma pessoa está enferma, irmão, quem não achou na Bíblia, eu vou ler umas 30 passagens aqui. Você vai, às vezes eu vou estar lá na última, você ainda vai estar procurando a primeira. Não se preocupa não. Olha ali, ó, que você vai ficar tranquilinho aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Antigamente, quando a gente falava assim, ó, abre a Bíblia, antigamente os obreiros eles iam e davam uma força, mas isso foi há muitos anos atrás. Isso foi há uns 50 anos atrás. Hoje em dia isso não acontece mais. Mas voltando aqui para a passagem que eu estou falando aqui para você, por favor, fica ligado aqui, que Deus vai dar graça para vocês em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele usa o nosso irmão Tiago para dizer: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. O presbítero, a palavra presbítero vem de ancião, que seria uma pessoa mais velha na fé, alguém que está mais habituado na fé. Pode ser o pastor, mas pode ser o obreiro, alguém de Deus, amém? E ore sobre ele, ungindo com o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O poder que cura o enfermo é o poder do Espírito Santo. Então o azeite ele tem esse símbolo, ungindo com o azeite em nome do Senhor. Aí a nossa mensagem está no 15. E a oração da fé salvará o doente.
o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Você vê que a bênção é completa. O Senhor levanta. Se a pessoa estiver doente, ela vai se levantar, ela vai ser curada. O Senhor vai salvar, vai levantar o doente. E a Bíblia diz que até os pecados serão perdoados. Olha que bonito, irmão. Se uma pessoa foi curada, é porque ela foi perdoada. Se algum dia você estava na igreja e você orou a Deus, Senhor, eu preciso da cura, você determinou o milagre, a cura veio, você pode saber que naquele momento Deus curou você, porque Ele também estava te perdoando. Não tem como Deus fazer essa obra pela metade. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Irmão, se Ele perdoou, Ele curou. Se Ele curou, é porque Ele perdoou. Diga amém. Agora, a oração que traz a cura é uma oração específica. Voltando aqui para o Tiago, aqui, capítulo 5, versículo 15, diz: e a oração do que, irmãos? Da fé. É essa oração que muita gente aqui está precisando fazer e talvez não está tendo de Deus sabedoria para fazer. O que é a oração da fé? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é a fé. A Bíblia nos dá uma definição de fé no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha para mim. Quando você lê a Bíblia e você vê aqueles homens de Deus alcançando milagres, fazendo grandes obras, você tende a pensar que aquilo aconteceu porque eles eram especiais. Ah, o Abraão, ele era um homem especial. Moisés era um homem especial. Não. Tudo que eles alcançaram por esse critério. O versículo 2 aqui, Hebreus 11, 2 diz: porque por ela quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Todos os homens do Antigo Testamento que alcançaram testemunho, todos alcançaram pela fé. Não só do Antigo, mas pelo Novo também. Então, irmão, quando Deus olhava para Abraão, Isaac, Jacó, quando Deus olhava para Moisés, quando Deus olhava para Davi, todos os homens do Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, que recebiam uma bênção, eles não recebiam porque eles eram melhores. Eles eram vamos dizer assim, uma classe de homens que Deus olhava e Deus falava: eu me engracei com fulano, ele é bonitinho e eu quero abençoar ele. Não. Esses homens eram abençoados porque eles descobriram esse segredo. Existe algo que quando eu tenho dentro de mim, existe uma coisa que quando eu alcanço, Deus responde às minhas orações. E o que é? É a fé. O versículo 1 lê de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento é uma coisa que é sólida. Um fundamento firme, você pisa nele sem medo, você sabe, eu não vou cair. Então a fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza. Ela é a certeza do quê? Das coisas que se esperam. Irmão, muita gente é bem intencionada, é boazinha, ela frequenta a igreja e tem uma vida até piedosa, mas ela não tem essa certeza. Muitas pessoas, inclusive, elas têm até muita esperança de ser abençoadas. Você conversa com ela, ela fala: não, eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei que um dia Deus vai me abençoar. Olhem para mim, irmão. Esse eu sei que um dia, ele é muito bom. Mas isso não é a fé. Isso é esperança. E a esperança é uma coisa muito boa mesmo. Mas ela não é a mesma coisa que a fé. Qual é a diferença entre a fé e a esperança? A esperança, ela diz assim: não, um dia, se Deus quiser, quando chegar a hora. A esperança diz essas coisas. A fé diz: eu já tenho, já é meu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha para o pastor, não tem nada a ver com você estar vendo, porque o versículo continua dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gosto de dar uma espécie de uma resumida no versículo dizendo: a fé é a certeza daquilo que você espera, mesmo quando você não
Você não vê, mas você sabe, já é meu. Eu já tenho isso. A mulher, irmão, no momento que ela sabe que ela está grávida, ela já começa a se comportar como uma mãe. Ela já fala como uma mãe. Ela já diz, é meu filho. É meu bebezinho. Amém? Ela está lá, irmão, ela acabou de saber da concepção. Você olha aquela menina magrinha, não tem nem barriguinha ainda, ela acabou de saber, mas ela já fala como uma mãe. Tem umas que ela está lá com gases lá, ela fala, está chutando, nem pé o neném tem. Mas ela, estou sentindo um chutinho, coitado do bichinho, nem tem pé ainda. Mas ela já até fala que está sentindo um chutinho. Sabe o que é isso? É a fé. Ela sabe, eu já tenho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ela já fala como uma mãe. Ela não tem o filho nos braços, mas ela já fala daquilo que ela sabe que logo vai estar nos braços dela. Isso é a fé. É você saber, isso é meu. Não tem nada a ver com eu estar vendo ou não estar vendo. Os outros vão até olhar para você, vão até zombar de você quando você falar da cura. Quando você falar da prosperidade. Mas você está em paz, porque você sabe, já é meu, eu não preciso ver. Eu sei que na hora certa vai chegar. Amém? Algumas coisas, elas têm um tempo para acontecer. Quando a mulher está grávida, já falamos, ela descobre a concepção, ela já sabe, esse nenenzinho vai estar no meu braço daqui 9 meses. Se ela fizer o exame lá e descobrir que ela está grávida de 3 meses, ela vai saber, daqui 6 meses meu neném está no braço. Tem um tempo para acontecer, mas ele já é meu. Amém? Amém? Nem tudo que você ora, que você pede a Deus, vai chegar naquele exato momento. Algumas coisas sim. Mas independente se ela vai acontecer agora, ou se ainda vai levar um tempo porque está amadurecendo para que aquilo chegue às minhas mãos, você sabe, isso já é seu, já é meu. É essa a oração que é feita por esse critério, com essa certeza, essa convicção, é essa oração que levanta o doente. É essa oração que faz com que os pecados sejam perdoados. É essa oração que traz a bênção para a sua vida, irmão. A oração da fé. Então eu queria hoje, rapidinho, falar um pouquinho com você sobre essa oração. Para você sair daqui sabendo, eu estou orando do jeito certo. Eu estou falando o que eu tenho que falar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, irmão? Porque Deus não vai abençoar você, Ele não vai responder a sua oração só porque você quer que Ele responda. Eu até falei uma coisa para a igreja aqui esses dias, e isso é muito importante, irmão. Você não pode orar por uma coisa só porque você quer aquela coisa. É claro que você ora querendo, né? Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O querer, ele está envolvido. Mas eu posso querer muito uma coisa e não ter fé para aquilo. Quando você ora por algo, você não pode orar simplesmente porque você quer. Você tem que orar porque você tem uma palavra. Romanos 10:17. Deixa eu ler com vocês aqui. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quem achou, diga amém. Eu vou mostrar, é um texto muito fácil, eu podia citar ele de cor, mas é bom a gente olhar um pouquinho na Bíblia para você lembrar dessas coisas aqui. Romanos 10:17. Lê comigo. De sorte que a fé é pelo e o ouvir pela palavra de Deus. Então olhem para mim. Você já entendeu hoje que a oração que Deus responde é a oração da fé. Os antigos alcançaram o testemunho não porque eles eram especiais, eles alcançaram pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza, ela é a convicção, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, ainda que eu não esteja vendo. Eu não vi, mas eu sei que essa bênção já é minha. Amém? Como que essa fé vem? A Bíblia fala, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então olha para o pastor. É mais do que simplesmente querer algo. Eu quero muito, é claro que você tem que querer. Mas você tem uma certeza de que aquilo é seu. Por quê? Porque Deus liberou uma palavra para você. A forma como essa palavra virá a você, não sei. Mas a Bíblia diz, é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Algumas vezes vem ouvindo a pregação. Outras vezes ela vem quando você está lá na sua casa, no seu momento de comunhão com Deus, e você abre a Bíblia e lê. Outras vezes essa palavra vem, irmão, por um louvor que você está ouvindo. Acontece, acontece. Uma vez eu estava numa batalha muito grande, um momento difícil, já contei para vocês aqui algumas vezes.
Quando meu primeiro filho nasceu, a minha esposa teve uma complicação no parto. Ela perdeu muito sangue. E a pressão dela subiu é um absurdo que a pressão dela estava. A médica que estava cuidando dela disse para mim, ela falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Então você ora, porque a sua esposa vai morrer. Eu escutei isso, irmão. Sabe o que é o pior dia da sua vida? Aquele foi o pior dia da minha vida. Eu lembro de eu voltar para casa chorando e falando, Deus, a minha menina, a minha princesa, a minha esposa querida vai morrer, eu não posso. Aí Deus me deu o entendimento que tinha algumas coisas que eu tinha feito que eu não devia fazer. Não é pecado de prostituição, adultério, roubo, nada disso, irmão. Mas coisas no próprio tratamento meu com a minha esposa que eu tinha que me arrepender, eu pedi perdão a Deus e me acertei com ela também. Só que, irmãos, eu fiquei triste por alguns dias, porque ela ficou no hospital alguns dias. Aí um dia eu estou indo para o hospital para ver minha esposa. E eu estava no carro ouvindo um louvor, um CD que eu não conhecia, de um irmão que gravou pela nossa igreja. Meu irmão tinha dado para mim. Irmão, e a letra daquele hino falou tão forte no meu coração, foi uma palavra de Deus. Eu entendi, essa luta já está passando. Irmão, eu fui para o hospital louvando a Deus, eu não chorei mais. Quando a fé vem no seu coração, você para de chorar. Você para de sentir tristeza. Por que eu vou chorar se eu já tenho a bênção? Eu tinha uma certeza no meu coração que eu ia chegar no hospital e ia ver minha esposa bem, irmão. Eu sabia. Eu vou trazer minha esposa para casa, vou trazer meu filho para casa. Eu sabia. Eu não chorei mais. Quando eu cheguei no hospital, irmão, ela já estava sentada na cama lendo a Bíblia. Eu olhei e falei assim, você está bem? Porque nos outros dias anteriores, quando eu conversava com ela, às vezes ela mal reconhecia, não reconhecia ninguém. Ela olhava para mim e ainda ficava uns minutos. Quem que é você? Desse jeito. Naquele dia eu cheguei, ela estava sentada na cama lendo a Bíblia. Eu falei, você está bem? Ela olhou para mim e falou assim, ô amor, eu estava aqui e de repente me deu uma vontade de ler a Bíblia. Irmão, no outro dia, ela passou, acho que com 3 ou 4 médicos, todos liberaram ela. Eu levei ela para casa, ela e o meu filho. Mas eu já sabia que eu ia levar. Quando você recebe a palavra, você recebe essa certeza. Só que olha para o pastor, não foi um sentimento, não foi emoção, não foi apenas porque eu queria. Deus me deu uma palavra. Eu estava ouvindo um hino, um louvor, e na letra daquele louvor ele citou uma palavra que trouxe aquela certeza para o meu coração. Você vai levar sua esposa para casa. A noite passou, o dia chegou. Amém? Aquilo trouxe essa certeza. A fé vem por ouvir. E o ouvir pela palavra, e é isso que você tem que entender. Não é só porque você quer. Você tem que ter aquela palavra de Deus. Saber, Deus não vai me responder porque eu quero que Ele me responda. Mas Ele sempre vai me responder, Ele sempre vai fazer para confirmar a palavra dEle. Jeremias capítulo 1, verso 12. Eles vão colocar ali. Deus diz assim para Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha para o que é velar. Deus fica ali, meu irmão, olha para o pastor, cuidando da palavra dele. No momento que a palavra volta para ele, Isaías 55, verso 11. Olha Deus falando, Isaías 55, 11. Está escrito, assim será a palavra que sair, não voltará para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus está dizendo, se saiu da minha boca, se eu falei, se eu disse, e voltar para mim, aquilo que eu disse que ela iria fazer, ela vai fazer. Ela vai fazer aquilo que me apraz, aquilo que me agrada. Irmão, agrada a Deus cumprir a palavra dele. E ela vai prosperar naquilo para que eu enviei. Ela vai funcionar. Lembra, a palavra tem que ter saído da boca de Deus. Não adianta você querer colocar a palavra na boca de Deus. Amém? Ela tem que ter saído da boca de Deus. Deus tem que ter falado com você. Diga glória a Deus. Irmão, e quando Deus fala com você, é uma coisa assim diferente, porque você sabe, essa palavra é para mim. Você enxerga na Bíblia aquilo que às vezes ninguém mais enxergou. Eu até, esses dias atrás, ministrando essa palavra, eu até falei uma coisa para os irmãos. Irmão, tem cura na Bíblia para você, talvez onde ninguém viu. Tem libertação onde ninguém enxergou. Imagina, por exemplo, que eu chegasse aqui hoje,
Alguns irmãos já sabem o que eu vou falar, que já me ouviram dizer isso. Imagina que eu chegasse aqui hoje e eu falasse, irmão, abra a Bíblia. Aí você abre comigo e eu começo a ler. Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E eu falo, irmãos, eu vou pregar essa palavra. Eu acabei de ler, adorarás ao Senhor. O que você pensa? Que eu vou pregar sobre o quê? Adoração. Só a Ele servirás. Eu vou pregar sobre o quê? Servir a Deus. Não é isso que você pensa? Só que Jesus usou essa palavra para expulsar o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e diz, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus olha para o diabo e diz assim, vai-te, Satanás, vai embora, diabo. Ele estava expulsando. Por quê? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus. Vocês vieram para o culto, irmãos? Ao Senhor teu Deus, e só a Ele. Olha para o pastor. Uma palavra que fala sobre adoração, sobre servir a Deus. Mas Jesus usou ela para expulsar o demônio, para expulsar o diabo. Meu irmão, tem cura na palavra de Deus onde talvez você não viu. Você lê, ao Senhor teu Deus adorarás, e você pensa, adoração. Jesus leu, ao Senhor teu Deus adorarás, e ele usou essa palavra para expulsar o demônio. Em toda a palavra de Deus tem cura. Em toda a palavra de Deus tem libertação. Tem um testemunho que de vez em quando a gente fala dele, talvez você já tenha ouvido meio por cima. Eu sei bem como é que aconteceu esse testemunho, porque eu li o livro. O pastor lá na Coreia, o pastor Paul Yang-cho, a igreja dele até hoje é conhecida como a maior igreja do mundo. Ele já está com Jesus na glória. Mas ele tinha uma congregação de 800 mil pessoas no mesmo lugar. Não era um ministério de 800 mil pessoas, que já seria enorme. Ele tinha uma congregação de 800 mil pessoas. As pessoas tinham que pegar senha para assistir o culto dele. Imagina como é que era o negócio. E um dia ele está pregando, e lá na frente, assim, sentado assim na primeira fileira, tinha uma família, e ele estava passando os cartões de compromisso. Aqui na igreja a gente dá envelope de oferta, não é? Irmão, quem pode trazer uma oferta de R$1.000? Quem pode trazer uma oferta de 100? E lá ele não dava envelope, ele dava um cartão de compromisso. E quando ele pediu o maior valor, um rapaz que estava na frente levantou a mão. A família começou a dar risada e disse assim, pastor, não dá bola para ele não, porque ele é meio doido. Tem gente que quando vê você grande na fé vai achar que você é doido também. Fica em paz. Só que o pastor viu que o rapaz não era doido. Ele viu que o rapaz era visionário, que o rapaz tinha vontade de ser grande, de crescer, de vencer. O pastor disse para ele, meu filho, começa a ler a Bíblia. Vai meditando na palavra. Porque você meditando, Deus vai te falar, Deus vai te dar uma palavra, e nessa palavra você vai prosperar. Você vai ser um grande coluna da casa de Deus. Um dia o rapaz procura o pastor e fala, pastor, eu li um negócio na Bíblia e eu achei aquilo diferente. Eu li na Bíblia que o sal é bom. Irmão, se eu um dia chegar aqui para você e eu falar, irmãos, o sal é bom, eu vou pregar que o crente tem que ser sal, que ele tem que fazer a diferença, que ele é o tempero do mundo. Amém? Que quando você come uma comida salgada, você sente sede. Jesus é a água da vida. Então a gente tem que fazer o mundo ter sede de Jesus. Amém? Isso é o que eu vejo nessa palavra. E outras coisas que não dá tempo de falar aqui. Mas esse rapaz, ele estava lendo lá, o sal é bom. E ele falou, pastor, eu acho que eu vou começar a trabalhar vendendo sal. Sabe o que aconteceu? O pastor falou, amém, irmão, é a fé que Deus te deu, vai. Esse rapaz entrou no ramo de sal, ele começou a crescer, ele virou um dos maiores comerciantes de sal da Coreia. Virou milionário, se tornou a maior coluna da igreja. Por quê? Porque naquele versículo que todo mundo vê uma coisa, ele viu prosperidade. Você pode ver na Bíblia o que ninguém viu. O problema é você não estar vendo na Bíblia o que você precisa ver. Porque como eu acabei de dizer para você, Deus não vai dar uma bênção para você porque você quer. Mas Ele vai entregar a bênção se você tiver uma palavra. Porque Ele diz, eu velo para cumprir a minha palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia.
Se Ele falou e você disser para Ele, Deus, o Senhor falou, aquilo que Ele falou vai se cumprir. Vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Volto a dizer, não posso orar só porque eu quero. Eu tenho que querer. Mas não é só por isso. Eu tenho que orar porque eu tenho uma palavra. Porque Deus falou aquilo. E às vezes o que Ele falou para mim naquela palavra, ninguém mais viu, ninguém enxergou. Mas eu enxerguei, eu vi. Se eu orar, meu irmão, por aquela palavra, naquela palavra vai ter bênção para mim. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos lá. Primeira de João, capítulo 5. Versículo 14. Aí eu vou dar mais uns exemplos para você aqui. E a gente já vai fazer essa oração da fé. 1 de João. Lá no finzinho da Bíblia. Se você voltar de trás para frente é mais fácil. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Antes de Judas, esse Judas não é o Iscariotes. É sempre bom avisar que alguém fica escandalizado. Antes do Judas é a terceira de João. Antes da terceira é a segunda. Antes da segunda é a primeira. Primeira de João. Tá bom? Não é o Evangelho, é a carta. Primeira carta de João. Capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos ler isso aqui de trás para frente. Primeiro o 15, depois o 14. Ó, o 15. E se sabemos que nos ouve. Olhem para o pastor. Quando você ora, você sabe que Deus está te ouvindo? Porque senão não adianta você orar. Não fica chateado de eu falar isso para você não. Já teve pessoa que ela veio falar comigo e eu falei, irmão, eu vou orar por educação. Porque você vê claramente que a pessoa não vai ser abençoada. Quando eu oro por uma pessoa e ela está assim, ai pastor, ora aí porque a luta está grande, eu não estou aguentando mais. E aí você termina de orar e a pessoa, pastor, continua orando porque está difícil. Me perdoa, irmão. Você já sabe que a pessoa vai voltar para casa de mãos vazias. A pessoa que é abençoada, eu já disse, ela tem uma palavra, mas ela tem uma convicção. Ela sabe, pastor, eu sei que Deus já me abençoou. Eu vim aqui para unir a fé com o Senhor. A Bíblia diz que aquilo que dois ligarem, concordarem, vim aqui concordar com o Senhor. Ela sabe que ela vai ser abençoada. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se você sabe, se você ora sabendo Deus está me ouvindo, pode saber também que Deus vai te abençoar. Quando Jesus estava lá diante do túmulo de Lázaro, e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Antes, a Bíblia diz que Jesus fez uma oração. João capítulo 11, ele está lá, ele se ajoelha diante do túmulo, e ele diz, Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor me ouviu, e eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus já sabia, eu vou mandar Lázaro sair, Lázaro vai sair, porque ele sabia que Deus ouvia. Quando você ora, você sabe que você vai ter a resposta? Ou você ora para ver se vai acontecer? Eu vou orar porque vai que funciona, não vai funcionar. Você já tem que orar sabendo, vai acontecer. Diga amém. Você não fica esperando para ver. Lá em Marcos capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus está indo de Betânia para Jerusalém. No meio do caminho ele sente fome. E ele avista uma figueira. Ele se aproxima, não era tempo de figos, a figueira não tinha figos. Jesus amaldiçoa a figueira, ele olha para ela e diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso. E o que Jesus fez? Ele ficou esperando? Não, ele foi embora. No outro dia, eles estão fazendo o mesmo caminho. Betânia ficava, se eu não me engano, acho que era 4 quilômetros de Jerusalém. Era uma caminhada de mais ou menos 1 hora. Então Jesus ele não dormia em Jerusalém. Ele dormia em Betânia. Ele tinha amigos em Betânia. Ele voltou de noite para Betânia, dormiu. No outro dia ele está indo para Jerusalém, o dia claro. E aí os discípulos veem a figueira seca até a raiz. E eles ficam assustados. Eles dizem, mestre, Pedro toma a palavra e diz, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus não está surpreso. Jesus olha para eles e diz assim, versículo 22, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será
feito. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Irmão, Jesus não ficou esperando para ver se ia acontecer. Ele falou e foi embora. Ele sabia, eu falei, está resolvido. Eu disse que essa figueira nunca mais vai dar fruto, acabou para ela, está morta. Quando você tem essa convicção, é a mesma coisa. Você ora e você não fica esperando para ver se vai acontecer. Você sabe, já aconteceu. Você segue o caminho, você segue a vida. Depois, os outros vão ficar surpresos. Os outros depois vão ficar assustados. Olha, aconteceu mesmo. Mas você não vai estar surpreso. Você vai falar, não, eu já sabia. Amém? Eu já sabia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, é essa convicção. Se sabemos que nos ouve, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Agora, olha o versículo 14. Antes do 15 tem o 14 aqui. 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmão, esse versículo ele é poderoso. Só que, infelizmente, ele é muito, muito, muito mal compreendido. A Bíblia diz, se eu orar e for a vontade de Deus, ele me ouve. O que as pessoas fazem? As pessoas oram assim, Deus, se for a tua vontade, me cura. Está errado. Olha para o pastor. Você não tem que orar, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Não. Você tem que orar sabendo que algo é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Você não ora se for a tua vontade. Algumas coisas você pode até orar sim. Amém? Algumas coisas você pode até orar sim. Mas a regra aqui é, você conhece a vontade de Deus e você ora. E aonde eu conheço a vontade de Deus? No Evangelho. Romanos 1,16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele, crê primeiro do judeu, depois do grego. Aí o 17 ele diz, porque nele quem? No Evangelho. Nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá. O que está escrito ali? Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça, irmão? A justiça é aquilo que eu posso ter ou não posso ter legalmente. Justiça envolve deveres, obrigações, mas envolvem também o quê? Direitos. Eu não posso, irmão, chegar num lugar e brigar para ter uma coisa se eu não tenho direito de ter aquilo. Eu vou procurar um advogado e vou falar, doutor, eu preciso de tal coisa. Ele vai olhar para mim e vai falar, não dá. Agora há poucos dias eu precisei de uma coisa assim. E um amigo meu que é advogado, um grande homem de Deus, mas é advogado, ele me ajudou. E às vezes ele falava para mim, ele falava, pastor, tal coisa, não adianta a gente fazer. Porque o senhor já tem que ter ali uma lei, já está ali no contrato. Amém? Então não adianta eu brigar por isso, porque a justiça não vai estar no Evangelho eu descubro a justiça de Deus. No Evangelho eu descubro aquilo que eu posso ter e aquilo que eu não posso ter. O homem que é casado, ele não pode orar, Deus, estou enjoado dessa mulher, eu quero outra. Adianta ele orar por isso? Deus nunca vai responder ele, porque a palavra de Deus é clara, é marido de uma só mulher, é mulher de um só marido, amém? E é até que a morte o separe. Deus, então eu posso orar para ela morrer? Aí você é assassino, você é homicida, né, irmão? Quem odeia o irmão já é assassino. Agora olha para o pastor, a cura, eu posso orar pela cura? Sempre, porque a palavra de Deus diz que você não vai ser curado, você já foi. A cura não é nenhuma promessa, a cura é a declaração de um fato. Deus, eu não vim aqui porque o Senhor um dia vai me curar se o Senhor quiser, se for a tua vontade. Eu vim aqui porque a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Eu tenho uma palavra. Então por essa palavra eu tenho certeza, eu vou orar e vai acontecer. Vocês entenderam? Não é só porque você quer, é porque você tem uma palavra. Então nela você tem confiança, nela você ora e a resposta vem. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vou tomar mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, e eu vou mostrar rapidinho para você. Pessoas que oraram e Deus falou, não vou responder. E você vai ver pessoas que oraram e foi grande o que aconteceu. Rapidinho, Deuteronômio capítulo 3. Você vai ver Moisés pedindo uma coisa e Deus falando, nem fala mais nisso comigo. E olha que Moisés era corajoso na oração, irmão.
Ele chegou a falar para Deus: Senhor, se o Senhor não colocar esse povo na terra prometida, o Senhor pode riscar meu nome do teu livro. Olha a coragem que esse homem tinha na oração. Mas aqui em Deuteronômio, no capítulo 3, Moisés fez uma oração e Deus falou para ele: nem adianta você falar isso comigo. É sério. Deuteronômio 3, quem achou, diga glória a Deus. Lá no versículo 23, Deuteronômio 3, 23. Acharam? Olha Moisés falando: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Olhem para mim. Moisés, ele está fazendo uma oração, ele está falando: Deus, o Senhor é tão poderoso. Não adianta você tentar massagear o ego de Deus para receber alguma coisa. Deus, o Senhor é tão bonitinho. Jesus, o Senhor é tão lindo. Que lindo que o Senhor é. Bem que o Senhor podia me curar, né? O filho costuma fazer isso com a mãe, não faz? A mãe já até sabe, né? O filho começa a rodear ali na cozinha ali, a filha, né? Mãe, a senhora está tão linda hoje. O que a senhora fez? Que cabelo é esse? Mãe? Jesus, que coisa linda. A mãe que não é bobinha, o que ela fala? O que você quer, menina? O que você quer? Tem umas que são meio bobas, né? Ah, você achou mesmo? Toma R$100. Tem mãe que é uma maravilha, né? Pega o meu dinheiro. Mas tem umas que são inteligentes. O que você quer? É verdade ou não é? O pai também é a mesma coisa, né? Ô pai, o senhor você está querendo alguma coisa? Fala logo. Deus, irmão, olha para o pastor. Deus não vai cair na sua chantagem emocional. Moisés está lá: Deus, o Senhor é tão grande. Quem é o Deus que pode fazer o que o Senhor está fazendo? Sabe, eu estava pensando, sabe aquela terra? Bem que o Senhor podia me deixar passar, né? E entrar na terra que o Senhor vai dar ao teu povo. E aí o que Deus fala para ele? Versículo de número 20. Eu parei aonde? Eu parei no versículo 25 ou 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. Ele ainda jogou a culpa no povo, mas era culpa dele. E não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais nesse negócio. Pastor, por que Deus fez isso com Moisés? Porque um tempo antes, Moisés deu um vacilo tremendo, irmão. Quando Moisés era começando na liderança de Israel, o povo reclamou de sede. E Moisés orou: Deus, o que eu faço? Deus falou: pega o cajado e fere a rocha, e a rocha vai dar água. Então Moisés foi lá, pegou o cajado e bateu na rocha. Aquilo simboliza o que aconteceu com Jesus. Jesus foi ferido uma vez e dele saiu a vida. Amém? A água é vida. Saiu dele a vida e nos alcançou. Diga glória a Deus. A rocha não precisa ser ferida de novo. Você não precisa chegar para Deus e falar: Deus, eu estou sofrendo tanto, por que o Senhor não me abençoa? Não adianta você tentar mexer com o emocional de Deus. Ele já foi ferido. Amém? Agora o critério de Deus para te abençoar é outro, é você falar com fé. Anos depois o povo está lá, irmão, pedindo água de novo. E Moisés estava ruim. Há poucos dias atrás a irmã dele tinha morrido, a Miriam, ele estava triste. E ele foi orar a Deus: Deus, o que eu faço? Esse povo está me pedindo água. E Deus falou com ele: vai lá e fala com a rocha, você vai me glorificar. Reúna a congregação. Só que daí Moisés fez o que Deus não mandou. Ele reuniu o povo e aí ele aproveitou para desabafar. Púlpito não é lugar de desabafo. Eu não posso usar o púlpito aqui para falar, jogar coisa em você. Moisés aproveitou a oportunidade para desabafar. Será que essa rocha vai dar água para esse povo? Ele pegou o cajado e feriu a rocha e saiu água. Ah, pastor, então funcionou. Não como deveria. Porque depois Deus chamou Moisés lá no escritório. Aí Moisés vai lá no escritório do Senhor. O escritório era um monte lá onde Deus descia com a glória dele. E Deus falou com ele: Moisés, você estava bravo hoje, né? Senhor, você sabe como é que é esse povo, né? O senhor também tinha aguentado eles, né? Pois é.
Então, Moisés, eu queria falar contigo. Sabe a terra prometida? Ô, Senhor, não vejo a hora. Pois é, você não vai ver mesmo. Você não vai entrar na terra. Você não me glorificou diante do povo. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz na hora que você está nervoso. Né? Mas não é o assunto. O assunto é, Deus deu a palavra. Você vai guiar o povo até a entrada. Josué vai pegar o povo, vai colocar na terra prometida e você não vai entrar. Muito tempo depois, Moisés vai lá e vai falar, Senhor, deixa eu entrar. E Deus fala, não me fala mais desse assunto. Não é a minha vontade. Eu já te dei a minha palavra. Tem coisa, irmão, que não adianta você orar. Eu falei agora há pouco. Eu sei que é um exemplo meio radical, meio bobo. Mas não adianta um homem casado falar, Deus, não aguento mais essa mulher, Senhor. Ela está me matando aos pouquinhos. Me dá outra. Se Deus responder você, a resposta dele vai ser, não fale mais nesse assunto comigo. Você não casou com uma arma na cabeça, você casou de livre e espontânea vontade, você jurou diante de mim que ia ser fiel, agora aguenta. Agora dobra o joelho, ora, jejua, busca a força de Deus, ora para Deus, ora para fazer um milagre. Amém? Mas não tem essa. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quando você não tem uma palavra, não adianta você orar. Agora, quando você tem, pode orar sem medo. Eu não já tem que terminar a pregação, pessoal. Eu ia mostrar alguns exemplos para você, mas a Bíblia está cheia deles. De homens que oraram segundo a palavra de Deus. Eu ia mostrar para vocês hoje, lá em Gênesis 32, Jacó orando e falando, Deus, há 20 anos atrás, porque ele estava indo encontrar o irmão dele, ele estava com baita de um problemão. Porque os servos voltaram dizendo, teu irmão está vindo te encontrar com um exército de 400 homens. Durante 20 anos, Jacó construiu uma família e Esaú construiu um exército. Tem gente que não vive, ela vive em função do ódio. E esse era Esaú. E agora Esaú está vindo com 400 homens para pegar o Jacó. O Jacó pegou a família, dividiu. E aí, irmãos, ele ficou sozinho e começou a orar a Deus. E falou, Senhor, há 20 anos atrás, quando eu passei por esse mesmo caminho, eu não tinha nada, só tinha o meu cajado. E hoje, olha só, hoje eu tenho uma família tão grande, o Senhor foi bom comigo. Mas Deus, o Senhor disse, olha só, aí está o poder. O Senhor falou comigo que era para eu voltar para a casa do meu pai e o Senhor iria me fazer bem. Ou seja, eu não voltei porque eu quero. Eu estou voltando porque eu tenho uma palavra, porque eu tenho uma promessa. Quando você tem uma promessa de Deus, podem passar 20 anos, como foi o caso de Jacó, mas aquela palavra continua viva. Ela continua tendo o mesmo poder que tinha. Eu não sei se algum dia você fez uma oração e Deus te respondeu. Mas aquela palavra que funcionou para você naquele dia, ela continua tendo poder hoje. Ela vai funcionar e você vai ser abençoado. Quem crê, diga a glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Irmãozinho, irmãzinha, coloca a mão no coração. Toda a igreja. Põe a mão no coração. E diga assim comigo, Senhor Deus. Feche os olhos, diga, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti. Me perdoa. Fala assim, se eu caí, se eu errei, eis-me aqui, pedindo ao Senhor, purifica-me com o sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Fala assim, tira de mim tudo aquilo que não é Teu e não Te agrada. Diga, a Tua palavra diz que o pecado faz divisão, separação entre o Senhor e o Teu povo. Diga, eu sou Teu povo. Diga, meu Pai, que não haja separação, divisão entre a minha vida e o Teu poder. Diga, tira, Senhor. Diga, tira, Senhor, todo impedimento. Fala, derruba, Senhor, o muro que me separa do Senhor. Com o sangue de Jesus, me limpa, me lava totalmente. A mão direita você vai levantar para o céu. Com os olhos fechados agora. O sangue de Jesus está te purificando de todo o pecado. Fecha os olhos. A palavra dele diz, se andarmos na luz como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder de purificar todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, se algum dia você caiu, você errou, confesse a Deus agora. Você será perdoado. Fala com carinho com Jesus, conta toda a verdade para Ele. Senhor, eu fui onde não devia, fiz o que não devia. Até as intenções do coração. Dentro de você, você tem alimentado um desejo, uma vontade, um sentimento. E você sabe que isso não agrada a Deus. Confesse a Deus, se arrependa. Quebra hoje essa aliança com o pecado. Diga: nunca mais, Deus. Nunca mais eu volto naquele lugar. Fale com Deus: nunca mais eu vou procurar aquela pessoa. Esse dinheiro sujo que eu tenho ganhado, Senhor, eu não quero mais. Vou trabalhar honestamente, vou comer o pão com o suor do meu rosto, mas eu não quero mais dinheiro sujo nas minhas mãos. Irmão, o Senhor está te limpando agora. Você está recebendo nesse momento a maior das bênçãos: a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. Obrigado, Jesus. Se você crê no perdão e creia, você já pode começar a agradecer a Deus. E a boa notícia que você ouviu hoje é: quando Ele perdoa, Ele cura. Quando Ele perdoa, Ele abre portas. E nessa hora, irmão, creia, a porta está aberta para que um milagre chegue até você. Esta mão que você levantou, diga: Senhor, coloca nela o fogo, o poder do Senhor, para destruir toda dor, todo mal, em nome de Jesus. Irmão, meu irmão, com os olhos fechados, coloque essa mão sobre a sua fronte, põe ela na altura da sua testa agora. Deixa o pastor orar por você. Só não abra os olhos, por favor. Senhor, essa pessoa colocou as mãos dela sobre a cabeça dela. E eu quero te pedir agora, manda o teu poder, Jesus. Que o fogo do Senhor, que o poder do Senhor, que a unção do Senhor venha e passe em cada vida, em cada pessoa. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, fecha os olhos. A unção de Deus está passando aqui agora. Todo mal, toda obra maligna, toda obra do diabo, todo espírito de enfermidade, de doença e de dor, vai sair dessa vida. Vai sair dessa pessoa agora. Meu Deus, manda o fogo do Senhor e começa a queimar toda doença, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, todo vírus, toda bactéria, agora, em nome de Jesus. Eu estou repreendendo essa enfermidade, eu estou repreendendo essa dor, e eu estou ordenando em nome de Jesus, agora, que este mal, que essa coisa ruim que está no corpo desta pessoa, abandone ela. Essa enfermidade que está nos ossos, essa pessoa que está acometida da artrite, da artrose, do reumatismo, e a vida dela parece que é suportar cada dia uma dor, carregar cada dia uma dor maior. Essa dor desaparece, sai agora.
Em nome de Jesus eu estou mandando. Em nome de Jesus eu estou determinando. Essa doença, essa enfermidade que está no joelho desta pessoa, por causa de uma lesão que ela sofreu e ela anda com dificuldade, aquele mal que está na sola do pé e a pessoa pisa com dor, eu digo agora: sai, 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 em nome de Jesus, em o nome de Jesus. O fogo do meu Deus está passando agora e queimando todas as doenças na coluna, queimando todas as doenças na pele, queimando toda a enfermidade que essa pessoa tem no couro cabeludo. Vai desaparecer agora a doença nas vistas, o problema auditivo, a doença que está no trato intestinal dessa pessoa, no sistema digestivo, a doença no coração. Eu digo: sai agora em nome de Jesus. A deficiência na válvula mitral, a pessoa que tem uma artéria do coração entupida, a qualquer momento ela vai sofrer um ataque do coração. Esse mal está querendo levar essa pessoa à morte. Eu digo: mal, saia agora, saia em nome de Jesus. Eu estou mandando. E se houver um demônio escondido, um espírito maligno, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, o demônio que recebeu um trabalho para fazer essa pessoa ficar doente, perturbada, para tirar a paz, tirar a alegria, eu digo agora: sai, vai saindo em nome de Jesus. E agora você ora comigo, agora você une a fé comigo, você vai dizendo: todo mal sai da minha vida, sai do meu corpo. Você pode tirando a mão da cabeça e jogando lá para fora, é um ato de fé. Você está arrancando essa dor, arrancando essa doença. Solta essa pessoa, enfermidade. Saia em nome de Jesus. E saia da família, saia da casa, do casamento. Todo mal, tudo que não presta, vai embora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora levante as mãos, respira fundo em nome de Jesus. Receba a paz de Deus no seu coração, no seu espírito. Seja abençoado, meu irmão. Seja curada, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluias. Oh, aleluia, aleluia. Pode agradecer. A cura chegou, a bênção chegou, o milagre chegou para você. E você que crê, diga obrigado, Senhor. Digam todos amém. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte.